Você confia em alguém? Provavelmente Elizabeth Fritz responderia prontamente que sim e diria que confiava totalmente na sua família. Mas naquela tarde terrível que parecia completamente normal, essa resposta ia mudar. De uma hora para outra, um simples pedido de ajuda de uma pessoa querida traria um caos completamente destruidor para a vida dela. E a partir dali o pesadelo de Elizabeth começava. A confiança é uma das coisas mais importantes que a gente pode oferecer para alguém, podendo tanto mudar a nossa vida para melhor quanto para pior. E naquele dia Elizabeth descobriu isso. E aí, como é que vocês estão? Eu sou o P7 e hoje a gente vai para mais um caso, e o caso de hoje é um caso muito sério e provavelmente mais longo do que o normal. Se você ainda não conhece o canal, tem diversos outros casos que eu já fiz e tá nessa playlist aqui em cima que você pode acessar e ver todos eles. Se você quiser me acompanhar nas outras redes, estão todas aqui do lado, e lá eu posto casos menores, normalmente de 3 a 5 minutos, alguns mais curtos que eu posto aqui no short do YouTube também, que é de 1 minuto, então você pode se entreter de várias formas diferentes. Você também pode ouvir o vídeo em vez de ver, porque também é podcast. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Elizabeth Fritz nasceu em 6 de abril de 1966 na Áustria. Era filha de Joseph Fritz e Rosemary Fritz. A gente não tem muitas informações sobre a infância de Elizabeth, mas a gente sabe que desde criança o pai dela já tinha relações com elas, claro que não consensuais, desde muito cedo. Então ela sofreu consequências disso na escola. Tanto que muitas amigas dela, na época que já falavam de namoro, né, falavam de se relacionar com outros garotos, enfim, ela não costumava conversar sobre isso, ela não costumava mostrar interesse sobre isso. Muito provavelmente pelo que o pai dela fazia com ela. Aos 15 anos de idade, Elizabeth completou a escolaridade obrigatória, que era um tipo de ensino médio da época, que era adotado por alguns países. E logo depois disso, ela começou a fazer um curso de garçonete para poder trabalhar em uma coisa que desse mais dinheiro para ela naquela época. Até que em janeiro de 1983, ela fugiu de casa e se escondeu em Viena com um amigo de trabalho. Nesse caso, o trabalho que ela tinha na época não era de garçonete ainda, porque ela tinha iniciado o curso há pouco tempo. Então, era um amigo de um trabalho antigo, antes desse de garçonete. Então ela ficou com esse amigo em Viena por cerca de 3 semanas até que a polícia achou ela e devolveu para os pais dela que moravam em Amstetten. E Amstetten, inclusive, vai ser o principal lugar que a gente vai trabalhar nesse caso, porque todo o cenário aconteceu, tanto do passado quanto do futuro, aconteceu em Amstetten. Então é uma cidade que é, assim, o nosso palco principal, a gente pode dizer assim. Ela concluiu seu curso de garçonete em 1984 e logo depois recebeu uma oferta de emprego na cidade vizinha chamada Linz. Linz também é uma das cidades principais dessa história, porque ela cruza o passado do pai de Elizabeth com o atual dela, né, nesse caso, trabalhando como garçonete. Elizabeth completou 18 anos em abril de 1984 e no dia 28 de agosto desse mesmo ano tudo ia mudar na vida dela. Porque em um dia qualquer, Joseph Fritz, que era o pai dela, pediu ajuda para ela botar uma porta com ele no porão. Como ele já tinha uma idade avançada, cerca de 63 anos, ela ajudava ele nessas coisas, essas tarefas domésticas que demandavam uma ajuda física, em sua maioria, né, física, porque ele já tinha uma idade muito avançada, então ele não aguentava fazer muitas coisas. E por causa disso ela nem estranhou o pedido dele e foi ajudar, só que o que ela não sabia é que aquela porta era meio que a última parte de uma câmara que Joseph estava montando ao longo de um ano. Na verdade, talvez tenha mais tempo que isso, mas é cerca disso mesmo, 2, 3 anos no máximo. E o porão da casa deles, que Elizabeth provavelmente não acessava e não sabia o que tinha se tornou uma espécie de cela. Ele tinha vaso sanitário, geladeira, fogão. Na verdade, nem uma cela, né? Um pouco mais que isso, uma casa mesmo. Logo abaixo da casa deles, e ela não imaginava isso. Então, quando ela tá botando a porta junto com o pai, ele pega um pano embebido em éter e acaba desmaiando ela. Então, quando ela perde a consciência, o Joseph tranca o porão e deixa ela lá. Mas antes da gente falar tudo o que aconteceu com ela no porão, a gente tem que falar do passado de Joseph, que é muito mais macabro do que isso. Essa foi uma das ações dele aos 63 anos de idade, mas obviamente não foi o primeiro crime dele. Joseph Fritz nasceu no dia 9 de abril de 1935 em Amstetten. Então ele fazia aniversário cerca de 3 dias depois de Elizabeth, o que provavelmente fazia ela lembrar sempre que ela fazia aniversário do pai dela, que não era uma lembrança muito boa. Além de, claro, ver ele todo dia, que é um lembrete diário de tudo que você tem que passar desde os 11 anos de idade. Deve ser torturante. Joseph era filho de Joseph Fritz e Maria Fritz, e sim, ele tem o mesmo nome que o pai dele. Ele era filho único e dizia que a mãe era extremamente trabalhadora, extremamente ocupada, não tinha tempo pra ele. Ele dizia também que sempre que pedia alguma demonstração de carinho, como um abraço, um beijo, ela negava e tratava ele com rigidez, e não dava um tratamento carinhoso com ele, né, pra ele, não dava um tratamento
de mãe, a gente pode dizer assim. Mas ele disse que na infância ele sentia um medo atormentador sempre que via ela. O pai dele era alcoólatra e abandonou a família quando ele tinha só 4 anos de idade. Além disso, ele também serviu no exército na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, que você pode ter noção que o contexto da época não era muito bom. Joseph foi criado nesse regime, como o pai dele era militar, provavelmente a sua mãe também trazia traços desse comportamento de correção sempre muito rígida e muito severa. E no contexto da época era uma coisa muito forte. Mas de toda forma, o pai dele acabou perdendo sua vida em batalha em 1944. Até que em 1956, quando Joseph tinha 21 anos, ele se casou com Rosemary, que tinha 17 anos. E ao longo dos próximos 10 anos, ele teve 7 filhos com ela, sendo 4 mulheres e 3 homens. E dessas 4 mulheres, uma era Elizabeth. Então ele se formou em uma faculdade técnica de engenharia elétrica e conseguiu um emprego na Voestalpine, na cidade vizinha Linz. No caso, como eu falei pra vocês, que o passado dele se cruzava com o futuro de Elizabeth, era isso. Ele conseguiu um emprego e trabalhava nessa cidade que se chamava Linz, era a cidade vizinha de Amstetten. Ele também trabalhou em uma loja de material de construção, foi vendedor de equipamentos elétricos e se aposentou quando fez 60 anos, em 1995. E nessa época você já deve imaginar que Elizabeth já estava presa no porão, ele vivia uma vida normal, social, e para todo mundo era uma coisa normal, né? Ele era uma pessoa normal, era uma pessoa de negócio, você pode perceber pela gama de empregos que ele trabalhou, e você também pode perceber pelos investimentos que ele fez, como o hotel que ele teria com a mãe de Elizabeth. Ele gerenciava um hotel com a mãe de Elizabeth e ele sempre foi muito ligado a negócios, então socialmente ninguém nunca imaginava que ele fazia o que ele fez, tá ligado? E além da casa própria que eles tinham em Amstetten, Joseph também alugou vários apartamentos e aquele hotel que eu tinha falado pra vocês. E esse hotel ficava próximo do Lago Mondsee, que foi palco de um crime que Joseph era suspeito. Mas antes da gente chegar nesse crime, a gente tem que falar do passado sombrio de Joseph, porque até agora eu contei pra vocês o passado que todo mundo via nele, a máscara social dele. Em 1959, quando Fritz se casou e comprou a sua casa, ele chamou a mãe dele pra morar com ele e a sua família. Foi aí que os papéis se inverteram. Eu falei pra vocês que Joseph tinha um medo atormentador da mãe dele, mas o que aconteceu quando ela foi morar com ele foi justamente o contrário. Ela morria de medo de Joseph, que era filho dela, e temia que ele pudesse fazer alguma coisa de ruim com ela. E foi exatamente o que aconteceu, porque pouco tempo depois Joseph trancou ela no sótão e falou pros vizinhos que ela tinha morrido. Além disso, ele selou completamente o sótão e todas as janelas e saídas que tinham ali, tirando a porta, que era onde ele acessava aquilo ali. Só que é claro que a gente não tem dados específicos de como era aquela situação, como era o sótão, como ele configurou para ele poder acessar e a mãe dele não poder sair. Acontece que ela ficou presa ali 21 anos e ela de fato morreu ali em 1980. E durante essa época que ela estava trancada no sótão, o Joseph não parou de cometer crimes. Em 1967 ele fez outro. Nessa época ele tinha 31 anos e faltava um ano só para Elizabeth nascer. Nesse dia ele invadiu a casa de uma enfermeira de 24 anos enquanto o marido dela estava fora e teve relações não consensuais com ela, além de ser suspeito de vários crimes do mesmo tipo. E por causa disso ele foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, mas ele acabou cumprindo só um ano dessa pena. Um fato para vocês guardarem na cabeça que vai ser muito importante mais pra frente é que depois de 15 anos do seu último crime cometido, seu histórico criminal ficava limpo, e Joseph tinha plena consciência disso. Então agora a gente vai dar um pulo para depois de Elizabeth ser presa, 2 anos depois dela ser presa, a gente ainda vai abordar o que aconteceu com ela, mas é pro outro suposto crime de Joseph depois dele já ter trancado Elizabeth. No dia 12 de novembro de 1986, às 6h40 da manhã, Martina Cláudia Posch, de 17 anos, saiu de casa em Vöcklabruck. Normalmente ela fazia isso todos os dias de manhã para poder ir pro trabalho e ela ia até um ponto de ônibus que ficava próximo da casa dela. Então o tempo se passou e o namorado dela viu que ela não apareceu no encontro que eles tinham combinado para aquele dia. Por causa disso, por volta das 5 horas, ele ligou para a mãe de Martina, que achou que a filha já estava com o namorado. Então quando ela acionou a polícia, eles começaram a investigar o caso. Eles descobriram que ela nem chegou a sequer pegar o ônibus naquele dia. Isso porque os amigos de trabalho dela falaram que ela nem chegou a aparecer lá. No dia 22 de novembro, só 10 dias depois, 2 mergulhadores encontraram o corpo de Posch enrolado em 2 lonas verdes. E eles estavam no Lago Mondsee, que é o que eu falei pra vocês que o Joseph tinha um hotel, e nessa época ele já administrava esse hotel. Os exames revelaram que ela perdeu sua vida só 2 horas depois da hora que ela saiu de casa, no caso cerca de 8h40 da manhã. Além da proximidade do hotel com o lugar onde o corpo dela foi encontrado, ela também se parecia muito com Elizabeth Fritz, segundo algumas pessoas. E além de todos esses casos, Fritz também era suspeito de ser autor da morte de uma garota chamada Anna Niemeyer, de 17 anos,
em 1966. E isso aconteceu em Lynn, justamente a cidade que Joseph trabalhava naquela época. Outra possível vítima de Fritz foi Gabriela Supekova, de 42 anos, e ela perdeu a sua vida em agosto de 2007. Isso aconteceu na fronteira entre a Áustria e a República Tcheca, justamente o local em que Joseph estava passando as férias dele. Mas por falta de provas, ele acabou não sendo acusado desse crime e acabou não tendo consequência nenhuma por causa disso. Mas talvez o crime que as pessoas dizem que é o mais pesado e o mais bizarro é o que ele cometeu com a Elizabeth, que é o que a gente vai abordar agora. Depois de Elizabeth ficar trancada no porão, a mãe dela percebeu que ela sumiu e ficou chocada e foi declarar o desaparecimento na polícia. Só que um mês depois disso, Joseph entregou uma suposta carta vinda de Elizabeth falando que ela abandonou a família e foi morar com uma amiga, e além disso ela entrou numa seita. E por causa disso ela não voltaria mais pra casa e eles não tinham que se preocupar com o desaparecimento dela. Só que na verdade Fritz forçou a garota a escrever essa carta pros pais dela, que no caso incluía ele, pra despistar os policiais. E isso foi algo muito recorrente ao longo dos 25 anos que Elizabeth passou trancafiada naquele porão. Normalmente ele mandava ela escrever essas cartas pra poder alegar que ela estava realmente vivendo aquela suposta vida que ela falou na primeira carta. A carta que dizia que ela estava longe participando de uma seita, e ele usava isso pra reforçar essa história sempre. Durante todo esse tempo, Fritz ia quase que diariamente até o porão, levando mantimentos e tendo relações forçadas com Elizabeth. E como resultado dessas relações monstruosas que ele tinha com ela, eles geraram 7 filhos. Mas infelizmente um desses filhos perdeu a sua vida por causa das condições precárias do nascimento dele. Claro que por falta daquela estrutura de um hospital, porque aquele parto que ela tinha que ter, os 7 partos que ela teve, foram dentro de um porão totalmente úmido, insalubre e, enfim, é claro que tendo qualquer condição mais complicada e mais delicada no nascimento, uma criança não sobreviveria a isso. Então Joseph deu um jeito de se livrar da criança e Elizabeth só pôde sofrer pelaquela perda. Só que um dia 3 desses filhos apareceram magicamente na porta da casa da família Fritz. E segundo Joseph, eles eram enviados de Elizabeth para eles cuidarem. E o nome dessas crianças era Lisa, Monica e Alexander, e Joseph se candidatou para adotar elas. Como eu falei para vocês, o histórico criminal era apagado cerca de 15 anos depois do último crime. Nesse caso, a ficha de Joseph estava limpa, o que fez ele não ter muita dificuldade para conseguir adotar aquelas crianças. E nesse caso não tinham passado só 15 anos, tinham passado 25 anos desde o último crime registrado dele. E apesar deles receberem visitas constantes do serviço social, que é uma coisa que acontece sempre que você adota uma criança, em muitos países, não sei como funciona no Brasil, mas o serviço social fica de olho para ver se você tem condições de fato de cuidar daquelas crianças. E nenhum agente do serviço social notou nada estranho, nenhum ruído estranho, nenhum barulho vindo do porão, nem nada do tipo. Então eles faziam visitas constantes e parecia estar tudo normal. Como as crianças eram bebês ainda, elas também não tinham como falar e não tinham nem noção do que estava acontecendo ali embaixo. Só o Joseph tinha essa noção. Inclusive, uma pessoa chegou a alugar um dos quartos da casa do térreo para morar por 12 anos. E ele dizia que ouvia alguns ruídos estranhos vindos do chão, mas Joseph falou para ele que aquilo era causado pela tubulação defeituosa e pelo sistema de aquecimento a gás. Aquelas crianças que eu falei para vocês, que eram as 3 que apareceram na porta, até aquele momento eram só as 3 crianças que eram geradas por Elizabeth. Então Elizabeth estava sozinha no porão, sem nenhuma criança, até que a 4ª criança nasceu. E isso aconteceu em 1994, e Fritz permitiu que eles ampliassem um porão de 35 metros quadrados para 55 metros quadrados. E ele fez esse aumento obrigando Elizabeth e os outros filhos que nasceram depois dessa 4ª filha a cavar com as próprias mãos. Claro que demoraram anos para acontecer, os filhos do porão eram Kerstin, Stefan e Felix. Nessa situação você deve imaginar que 3 crianças viviam em cima e 3 crianças viviam embaixo, elas tinham vidas completamente diferentes. E a gente vai falar dos resultados disso mais pra frente, nas consequências do crime. O porão que eles viviam era um completo labirinto, e melhor do que eu falar é mostrar pra vocês. Vocês podem ver toda a área do porão nesse momento, e ela é realmente muito parecida com um labirinto, porque ela tem várias portas, vários corredores pequenos que dão em quartos e coisas assim. Elizabeth e os filhos dela no porão tinham televisão, videocassete, geladeira, fogão, todos os equipamentos de uma casa, eles só não tinham liberdade. A comida deles que Joseph trazia ao longo da semana, eles armazenavam na geladeira, pegavam, botavam, esquentavam no fogão. Normal, viviam uma vida normal, pode-se dizer assim, é muito difícil falar isso, mas eles viviam uma vida dentro de casa comum, tirando o fato de que era muito baixo também. Isso também trouxe consequências no futuro. Elizabeth ensinou os filhos dela a ler e escrever, o que mostra que ela tinha um carinho grande por eles. Apesar de ser uma parada forçada, ela criou
vínculos e laços com eles. Ela protegia eles porque ela sabia que eles também eram vítimas. Mas infelizmente Joseph punia Elizabeth e os filhos dela, desligando a luz do porão ou se recusando a trazer comida e mantimentos por dias. Isso acontecia periodicamente quando ela se recusava a ter alguma relação com ele ou irritava ele. Qualquer motivo era um motivo nesse caso. Fritz também ameaçava constantemente eles, falando que ia liberar gás no porão e também que se eles tentassem sair pela porta eles iam tomar um choque muito forte. Futuramente a cunhada de Joseph disse que o homem ia ao porão todas as manhãs às 9 horas da manhã para fazer projetos de máquinas que teoricamente ele vendia para empresas. Como eu disse para vocês, ele tinha uma máscara social muito eficiente que nesse caso dava a aparência dele de um homem trabalhador e investidor. E por causa disso muitas vezes a Rosemary, que era a esposa dele, não era nem permitida de levar um café para ele enquanto ele trabalhava no porão. E tudo ia bem para Joseph Fritz e aquele pesadelo de Elizabeth continuava acontecendo durante todos esses anos, até que Kerstin ficou doente. Kerstin era a filha mais velha de Elizabeth, pelo menos daqueles que viviam no porão, e ela acabou ficando doente, perdendo a consciência em 19 de abril de 2008. Então Elizabeth implora para Joseph para ajudar ela a tirar a garota do porão e levar para cima para levar para um hospital. E é nesse momento que ela vê o exterior depois de 24 anos presa, só que Joseph manda ela voltar imediatamente pro porão. Então Kerstin é levada de ambulância até um hospital próximo dali e já é internada em estado grave com insuficiência renal e correndo um alto risco de vida. Depois de um tempo, Fritz voltou pro hospital com uma carta da mãe de Kerstin e mostrou para um médico. E esse médico se chamava Albert Reiter. Joseph começou a conversar com esse médico e com a equipe dele, tentar contar a historinha dele que ele estava inventando naquela hora. Só que a história não bateu muito e toda a equipe achou aquilo ali muito estranho e resolveu acionar a polícia. E no dia 21 de abril, a polícia pediu para que a mãe da menina se apresentasse no hospital e explicasse tudo aquilo. Assim ela poderia inclusive falar sobre o histórico médico de Kerstin, o que ela tinha, o que ela poderia ter de alergia, o que ela poderia ter de doença talvez crônica, enfim, coisas assim que só a mãe dela poderia saber. E como eles estavam lidando com Joseph Fritz, eles lembraram que a filha dele tinha desaparecido há muito tempo e eles resolveram reabrir aquele caso que eles tinham arquivado de desaparecimento de Elizabeth. Quando eles fizeram isso e falaram com Joseph sobre esse caso, ele repetiu a mesma história de que ela tinha entrado numa seita e tinha abandonado a família, e ele inclusive tinha uma carta que seria a mais recente que ela tinha enviado. A carta teria sido escrita em janeiro de 2008 e enviada pela cidade de Kematen. A polícia também contatou um oficial da igreja especialista em cultos que botou em questão se realmente aquela seita que o Joseph descrevia era real, porque ele notou que as cartas escritas por Elizabeth pareciam ser ditadas por alguém e não escritas por ela por vontade própria. Então quando Joseph voltou para casa, Elizabeth implorou para ele para que liberasse ela, para que ela pudesse ir até o hospital e explicar tudo o que tinha acontecido com a filha. E provavelmente nessa conversa que ela teve com ele, ela prometeu que não diria nada sobre o que ele fez com ela ao longo desses 24 anos. Só que o que me faz achar que ele realmente se entregou foi o fato de que ele liberou não só ela, como todos os outros filhos dela que estavam morando no porão. Então Elizabeth e seus filhos foram até o hospital visitar Kerstin, e quando um médico viu que Joseph estava junto com Elizabeth no hospital, ele acionou a polícia na mesma hora. Quando os policiais levaram Elizabeth, todo mundo que estava ali para a delegacia para explicar tudo o que aconteceu ao longo desse tempo, Elizabeth não falou nada. Isso porque ela queria que a polícia prometesse para ela que ela nunca mais teria que ver o pai dela de novo. Então quando a polícia assegurou isso e prometeu isso para ela, ela começou a contar tudo que o pai dela fez ao longo desses 24 anos. E isso fez ela contar mais de 11 horas de depoimento de coisas horríveis que ele fez com ela. Depois dos depoimentos de Elizabeth, a mãe dela e os filhos dela foram internados e ela disse que a mãe dela não sabia de nada das maldades que o pai dela fez com ela ao longo de todo esse tempo, e que por isso ela não tinha nada a ver com o crime cometido pelo pai. Até que no dia 26 de abril, Joseph Fritz, com seus 76 anos, foi preso e falou para os investigadores o passo a passo para poderem entrar no porão e descobrirem tudo o que ele fez e toda a estrutura que ele montou. Em 1983, um ano antes de Joseph prender Elizabeth no porão, ele pediu para a prefeitura para poder ampliar o seu porão. Essa ampliação do porão era muito comum na época porque muitas famílias queriam isso por causa das ameaças constantes de bombas atômicas. Então muitas famílias faziam bunkers debaixo das suas casas e coisas assim, e foi essa desculpa que o Joseph usou para fazer o dele. Ele até seguiu a medida que era específica dada pela prefeitura, mas depois deles irem lá, dos oficiais irem lá e verificarem que realmente estava na medida que ele deu, ele foi lá e ampliou aquilo ali por conta própria. A estrutura contava com mais de 8 portas para adentrar realmente todos os locais e tinha pia, vaso sanitário, cama, fogão e geladeira, coisas que eu falei para vocês. O julgamento de Joseph Fritz começou no dia 16 de março de 2009, quando ele entrou ele tapou o rosto com um caderno azul para não aparecer em fotos da mídia. Inclusive isso era permitido pela lei e era bem comum na época de muitos criminosos fazerem. A defesa de Joseph alegou que ele não era um monstro porque ele levou uma árvore de Natal no Natal para Elizabeth e para as crianças. E também disse para o juiz para não se levar pelas emoções e não considerar ele um monstro. Já a procuradora falou que Joseph deixava ele sob condições precárias
áreas que o porão era extremamente úmido e mofado e mostrou alguns objetos mofados que exalavam um cheiro horrível que todo mundo achou bizarro. Quando a promotora tirou aquela amostra de objeto mofado que vinha do porão, e abriu na sala para todo mundo, aquele cheiro empesteou o ambiente, todo mundo ficou em choque com aquilo ali, porque era uma coisa comum para Elizabeth e para os filhos dela, uma coisa que eles viviam todos os dias da vida deles. Os jurados assistiram mais de 11 horas de depoimento gravado de Elizabeth, mas 8 deles não aguentaram ver mais de 2 horas e tiveram que ser substituídos. Além de Elizabeth, seu irmão mais velho chamado Harold também testemunhou nesse caso, falou que Joseph teve relações com ele na infância. Mas infelizmente, provavelmente pela máscara social que ele tinha, pela máscara social que ele tinha até inclusive com a família, toda a família se recusou a testemunhar contra ele. No dia 18 de março, era o segundo dia do julgamento de Joseph. Elizabeth compareceu disfarçada no tribunal como testemunha, mas em um certo momento Joseph viu ela na plateia e começou a colapsar e ficar pálido. E no terceiro dia, Joseph Fritz já iniciou a sessão falando que ele era culpado por todos aqueles crimes que ele estava sendo acusado. E muita gente inclusive acredita que só foi por ele ver a filha dele na plateia como testemunha que ele teve esse choque de realidade e ele realmente assumiu todos os crimes que ele fez. No dia 19 de março de 2009, ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelos próximos 15 anos, que dá exatamente em 2024. Elizabeth e seus filhos tinham sido internados para tratamento psiquiátrico e psicológico e muitos deles apresentaram sintomas bizarros, assim, consequências bizarras da vida que eles levaram. Os filhos que viveram com Joseph tiveram que fazer tratamento pelo remorso e raiva que sentiam pelo pai por ter mentido para eles que a mãe tinha abandonado eles e por tudo de ruim que ele fez. E os filhos que nasceram e cresceram no porão tiveram dificuldades físicas e mentais, porque como eles tinham um espaço limitado durante toda a vida deles, agora que eles tinham um espaço ilimitado, que era o mundo, né, que podiam pegar ônibus, avião, viajar, eles não sabiam lidar com isso, porque eles nem conheciam isso. E também um dos filhos de Elizabeth, que tinha crescido muito, que tinha que frequentemente ficar abaixado quando morava no porão por causa do teto baixo, ele também teve dificuldades articulares por conta disso, porque agora ele não tinha aquela limitação do teto na cabeça dele. Ele poderia ficar reto agora, e é uma coisa que ele não conseguiu lidar, e é uma coisa que ele teve que fazer tratamento também. Mas ao longo do tempo, e depois de muita terapia, os 3 irmãos de cima conseguiram se unir com os 3 irmãos de baixo. Eles começaram a se enxergar de fato como irmãos. E os de cima começaram a enxergar Elizabeth como mãe. Ela, junto deles e da mãe, escreveram um bilhete para as pessoas agradecendo pelo carinho, pelas centenas de cartas que estavam sendo enviadas diariamente a eles, desejando forças e melhoras. Mas infelizmente sempre tem esse lado ruim de uma notícia que é muito bombástica, que muitas pessoas sabem. E no caso de Elizabeth, um dia um paparazzi entrou na cozinha dela do nada enquanto ela estava lá cozinhando e começou a tirar várias fotos dela. E por causa disso ela colapsou e ficou extremamente pálida e resolveu se mudar para bem longe dali para que nenhum homem pudesse entrar na casa dela repentinamente do nada para tirar fotos dela, né? Ela se mudou para um vilarejo cerca de 100 km de Amstetten. É um vilarejo que eles não deram nome, não divulgaram o nome, obviamente, para ninguém encher o saco dela de novo, e também a população daquele vilarejo é muito pequena. Eles nem sabiam que o nome dela era Elizabeth, né? Porque ela e os filhos dela tiveram os nomes mudados na justiça. Então aquelas pessoas que vivem hoje no vilarejo, se é que ela ainda vive lá, nem fazem ideia de que ela é de fato Elizabeth Fritz. Talvez essas pessoas vivem num ambiente tão remoto assim da correria do dia a dia, né, da cidade mesmo, da internet, de coisas assim, que elas nem têm noção de tudo que aquela mulher já passou. Os rumores mais atuais sobre a família de que Kerstin, com agora 29 anos, estaria namorando, que Stefan planeja ser da Marinha Mercante e os outros 2 filhos dela estão trabalhando na Câmara Municipal. Um pouco depois do crime, o porão que Fritz tinha construído estava sendo coberto de concreto, mas na verdade a vontade da população ali local, dos vizinhos ali locais, era que eles demolissem a casa pelo passado sombrio que ela tinha. Porém, a casa foi vendida em 2016 por 160 mil euros e os compradores disseram que iam fazer alguns apartamentos. Já Joseph Fritz, enquanto preso, teria mudado seu nome para Joseph Myroff depois de uma briga na prisão. Frequentemente ele recebia entrevistas de jornalistas e até os dias de hoje ele deve receber, só que um desses jornalistas falou que ele não sente nenhum remorso pelo que fez, que inclusive ele falou que se olharem, se a polícia fosse olhar todos os porões da casa de outras pessoas, eles provavelmente achariam mais garotas trancadas lá. Ele também acredita ser uma espécie de estrela pop, ele acredita que ele é extremamente famoso e positivamente, né, na cabeça dele, aparentemente. Isso é mais importante do que o peso enorme do crime que ele cometeu. Só que em 2019 falaram que a saúde dele estava piorando muito e que ele estava começando a apresentar alguns traços de demência. Quando ele foi preso, ele disse que as relações com Elizabeth na verdade eram consensuais e que ele não era um monstro que faziam ele parecer na mídia, já que ele levava presentes e flores para Elizabeth e seus filhos. Joseph disse também que sabia que o que ele estava fazendo era errado, só que aquela era a forma dele meio que reprimir e controlar ela na adolescência,
depois que ela ficou rebelde. Como eu disse pra vocês, ela tinha fugido com aquele amigo dela em Viena, e aquilo foi uma coisa muito chocante, a gente pode dizer, mas era extremamente comum e extremamente provável pelo que ele fazia com ela desde 11 anos de idade. Então, aquilo ali era meio que esperado, né? Ela não queria estar perto da família de fato, mas, enfim. Ele achou que aquilo ali era um comportamento rebelde e que ela devia estar sob o controle dele, e essa foi a forma dele fazer isso. Mas os investigadores chegaram à conclusão de que provavelmente todo esse discurso que ele estava falando era para alegar insanidade, para ele poder ter uma pena mais amena, ele ser tratado e depois sair, ficar bem e ficar livre, né? É uma estratégia que algumas pessoas, alguns advogados de defesa usam. Não sei hoje em dia, né? Mas eu acredito que sim. Em consultas com um psiquiatra futuramente, né, depois de que ele foi preso, ele disse que ele era uma espécie de criança álibi para a mãe dele. De que na época da mãe dele, ser estéril era uma coisa muito mal vista, era uma coisa como se você estivesse doente. E a mãe dele queria provar que não era estéril, por isso ele era uma criança álibi. Ele se chamava assim. Ele também falou que quando ele foi preso pelos seus primeiros crimes, ele já estava planejando prender Elizabeth para expressar o seu lado mal e que ele nasceu para fazer isso. Inclusive, ele falou que poderia ter feito coisas muito piores do que ele fez com Elizabeth caso ele não tivesse feito com ela. Se ele tivesse deixado ela livre, ele poderia ter feito com muito mais mulheres, pelo que ele deu a entender. E, cara, é surreal a cabeça dessa pessoa, né? A gente tenta entender, às vezes, a cabeça desses criminosos, mas é uma parada, cara, que é bizarra realmente, né? Parece que a pessoa tá doente, assim, sei lá. O médico diagnosticou Joseph com inúmeros problemas mentais, incluindo borderline, transtornos de personalidade, entre outros. No dia 25 de janeiro desse ano de 2024, que eu falei pra vocês que seria 15 anos após o crime cometido, daria exatamente hoje, né? Nesse ano, eles aprovaram uma mudança de Joseph para uma prisão normal. Só que no espaço de só uma semana, a procuradoria arranjou um jeito de contestar essa decisão, porque se ele for para uma prisão normal, ele provavelmente pode conseguir sua liberdade condicional. Até então, essas são as últimas atualizações, e qualquer notícia nova eu trago para vocês. Lembrando que você pode ver outros casos todos aqui em cima e também nas minhas outras redes sociais que estão passando aqui do lado. Lá tem casos menores, de cerca de 3 minutos, 4 minutos, que são tão interessantes quanto esse daqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se você gostou e quiser acompanhar o canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado e sábado a gente tem mais um caso para vocês.